frente com as feras. Meu nome é Prof. Gordinho e é hoje que eu aprendo os 7/8 hábitos da educação socioemotiva do Pedrinho. Oi, gente, eu sou o Pedro e como estudante e adolescente eu ainda não aprendi a manejar minhas emoções. Eu sou professor e tô nessa. Mas aí hoje nós estamos aqui de frente com duas feras, não somente com uma, com duas feras. Estamos de frente com ele, que é o nosso coordenador querido, meu chefe, vulgo do coração, coordenador do Colégio Ângulo de Boituva e também, junto com a Laura, possui uma empresa de consultoria em educação socioemotiva, que é o Alex. Seja bem-vindo ao Ninho das Feras, Cord Alex, muito prazer. Chefe do coração. Muito prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom. E também com ela, gente. É ela que tem o currículo. Me ajuda. Tem o currículo enorme. Vamos lá, vai. Além de ter a consultoria junto com o nosso coordenador aqui, que é de educação socioemocional, também é professora de um curso de pós-graduação também nessa área e também é membro do conselho de currículo da Franklin Covey Education. Ela conseguiu. Laura Pade também está aqui entre nós. Uma salva de palmas para esses duas feras aqui com a gente. Nossa, muito obrigada. E olha só, hoje a gente tá com um desafio maravilhoso aqui, porque a gente sempre tem umas pautas, a gente coloca as pautas para os nossos convidados, né? E a gente, quando pediu, fez o convite, a gente falou, a gente vai mandar agora também para vocês o nosso roteiro. E eles falaram assim, não precisamos de roteiro. Isso aqui tem um emocional equilibrado, gente. Isso aqui não é qualquer coisa, entendeu? Não é isso não, Gordinho. Deixa eu começar só, eu queria ter dito isso no começo, eu não sei direito aqui. Eu tô com vergonha, tô com um pouco de vergonha. Fica à vontade, fiquem à vontade com a gente. Mas eu queria dizer assim que o Ninho das Feras é um dos projetos mais bacanas que tem aqui no colégio. Acho que vocês todos têm que estar orgulhosos disso, né? Acho que é um projeto que enche os olhos aqui de quem trabalha no colégio. Poder ver vocês nos diferentes quadros, né? Acho que esse é um parabéns pro Gordinho que idealizou o projeto, mas essa galera toda que está envolvida, que já saiu já do colégio, mas que continua fazendo parte. Aqui é uma honra de verdade estar aqui. Que isso, gente. O chefe, gente. Mais a palma aí, meu Deus do céu. Gente, na frente das câmeras, eu vou mandar esse link pra minha mãe. Então, Vai ter certeza. Esse programa, a gente vai falar sobre educação socioemocional. E pra isso, trouxemos dois especialistas absurdos, gente. Vocês não têm ideia do quanto de conhecimento tem aqui pra gente conversar. E é uma honra, um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Vamos lá, eu vou começar aqui com uma parte do roteiro, depois a gente, qualquer coisa, joga fora e começa tudo de novo. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é a educação socioemotiva, a gente viu agora com a BNCC, né? Ela deu um estouro, né? Ela ficou extremamente importante, que as pessoas começaram a perceber o quanto isso é importante. E eu queria saber como que vocês têm lidado com essa demanda de entender que agora as pessoas, acho que, né, trabalhar a educação socioemotiva nas escolas é importante. Como que vocês têm lidado com isso na carreira, na empresa de vocês? Posso começar? Bom, eu costumo dizer que a educação socioemocional, ela é nova nessa roupagem, né? A gente, de alguma forma, como educador, a gente sempre quis e sempre trabalhou para educar indivíduos que sejam capazes, né, de se relacionar, que sejam capazes de se conhecer, de ter a empatia, decidir de maneira responsável. Então, tudo isso já eram objetos de perseguição ali dos professores e dos educadores. Mas o que acontece é que como conteúdo, por assim dizer, né, como objeto de estudo mesmo, onde existe uma ciência entendendo o que funciona e o que não funciona, ela é mais recente. Né? Então, 20, 25 anos que tem agora pesquisas que demonstram que se você foca em desenvolver habilidades socioemocionais, isso tem ganhos para o indivíduo, para a sociedade e para todo mundo. Então, começaram a perceber a importância real de abrir mais espaço na escola, que não apenas para o currículo regular. Não assusta a gente pensar que de 20 a 25 anos é os anos 2000? Realmente. Já faz tudo isso, já, né? Porque quando a gente fala 20 anos, a gente pensa em 1970, 1960. Mas quando a gente fala 20 anos, é no 2000 já, né? É um negócio que deixa a gente... 2003, cara. Sim, mas isso que a Laura está dizendo é bem verdade, porque, quer dizer, tem um relatório famoso para quem trabalha com educação, que é Educação, Tesouro a Descobrir, do Jacques Delors, ou Jacques Delois, sei lá, não sei. E ele anuncia ali que a escola ela precisa estar focada não só em ensinar conteúdos acadêmicos tradicionais, né, discutir Segunda Guerra Mundial, discutir
oração subordinada substantiva, Ai, nem, objetiva não. direta. Não. Gente, eu sei que Quero você nem ouvir esse nome, Volta cara. aqui pra essa câmera. Eu tô de frente com duas pessoas que também são formadas em letras. Eu tô hoje muito feliz, gente. Porque a língua portuguesa aqui agora nesse nível vai subir absurdamente. Cadê a Valerinha? Mas, Agora a gente ganha, porque eu sempre tô com exatas aqui. Exatas com exatas. Algum Hoje, problema? Nenhum, mas agora quem manda. tipo, o Nicolas, professor de física, que eu acho bonito assistir ele conversando com outro professor de física, assim, quão entusiasmados eles estão, por isso que eu falo, nossa, que interessante, É realmente. porque muitas vezes eu faço cara de paisagem quando eles estão aqui conversando, porque as coisas eu fico assim, Né? tipo, claro. Mas então, como eu estava dizendo, para além desse compromisso da escola de desenvolver o domínio desses conteúdos, já nesse relatório se anunciava ali a necessidade de desenvolver, por exemplo, a capacidade de aprender primeiro entender que a aprendizagem ela não acontece só enquanto você está na escola, ela acontece ao longo de toda a sua vida. Sim. Mas para além disso, quer dizer, você também tem um compromisso na educação de ensinar as pessoas a conviver, como a Laura disse, ensinar a ser, ensinar a aprender, porque tudo isso é importante também dentro, né, do conjunto de coisas que a escola ensina. E aí, desde então, esse compromisso com a educação integral, multidimensional, ela foi aumentando. Para a gente, isso virou, quer dizer, eu sou professor de carreira também, assim, eu me considero, antes de tudo, um professor, mas a gente estudou junto, a gente fez várias coisas, né? A gente estudou na letras juntos, na PUC, né? Depois a gente fez um curso de formação integral juntos também, fez a primeira palestra, a primeira consultoria, primeiro material didático, tudo a primeira vez, primeiro podcast agora. Primeiro Laura. podcast, podcast. Mas é isso, há uma demanda grande agora por produção de conteúdo, porque as pessoas parecem, como você disse, agora todo mundo entendeu o que é importante. E a escola passou a ser corresponsável nesse desenvolvimento. É que antigamente a gente tinha uma ideia que essas habilidades a gente tinha só na educação infantil, só na educação de fundamental, anos iniciais. E não se estendia até o ensino médio, por exemplo, né? E agora a gente está vendo que urge essa preocupação. A gente, inclusive, via em outras escolas com outros nomes, né? Aula de valores, aula de ética, enfim. Educação moral. Educarão é ótimo, né? religioso, né? Com certeza, porque tem Verdade. pontos de convergência Educação. mesmo, educação e valores. Eu acho que assim, também tem uma coisa que assim, a gente tem uma herança, eu acho que os professores de filosofia, história, né, o Pedro, que também é bom em filosofia, que eu sei, Eu gosto de ele filosofia. sabe que tem uma herança no Ocidente, que é a herança do racionalismo também, né? Sim. Que é a ideia de que valoriza-se muito assim, os Razão, aspectos né? ligados à razão, à cognição, e aí aquilo que é emocional está mais ligado ao campo ao subjetivo, está no campo daquilo que é menos valorizado, que é aquilo que domina as nossas reações de maneira negativa. E assim, desde o erro de Descartes, lá do Antônio Damasio, que é um neurocientista famoso, português, né, e que está lá no sul da Carolina, descobriu que, na verdade, não é que a razão e a emoção são opostos. Na verdade, o que existe é que a razão ela se coloca em cima, assim, é como se a gente tivesse uma estrutura emocional, e a razão, a cognição, é um aparato que se coloca em cima. Quer dizer, então a gente não decide nada de maneira só emocional, nem só cognitiva, racional. São as duas coisas em conjunto, né? Elas se informam, né? E aí isso deu força para esse lugar. Olha, então será que dá pra gente tratar desses conteúdos também dentro da escola? Será que a gente pode falar para as pessoas o que é o medo, por exemplo? E ensinar que, por exemplo, o medo é uma coisa que pode ser positiva em um aspecto, mas também negativa em outro? Então, né? Ou que as emoções, por exemplo, sendo desagradáveis, não são negativas, no sentido de... Né, quando você, por exemplo, pensa em... Por mais que raiva seja uma emoção desagradável de sentir, ela cumpre um papel na sua vida, nas suas relações, mostrando, por exemplo, para as pessoas quais são os limites do que elas podem te tratar. Então, se você começar, por exemplo, a me ofender aqui, é a minha raiva que vai me defender disso. Fala, eu não tolero você me tratar desse jeito. Não, o que é isso? Isso, quer dizer, isso é objeto de conhecimento. Eu acho que isso todo mundo se beneficia de discutir esse tipo de assunto. E aí, material, né? Não é bonitinho, gente, ouvir ele falar? Eu adoro. Eu fico inspirada. E assim, a pandemia já passou, mas as consequências delas ainda estão aqui. Deixa eu só ameaçar um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Acho que a maioria dos estudantes de 2020 tem uma marca da pandemia. E eu queria saber como que a educação socioemocional tanto ajudou nesse período, quanto ajuda ainda a lidar com essas consequências, certo? Eu acho que, inclusive, a pandemia revelou o quanto a gente precisa desenvolver Isso é muito verdade, e cara. investir em educação socioemocional. Assim, minha parte, eu tentava ali ver a aula, e algumas aulas eu realmente conseguia ver.
mas só parecia estar tão cansado. Eu não fazia nada no dia inteiro. Eu só tava ali em frente ao computador. Eu literalmente precisava ficar parado. E eu tava cansado disso. E eu fiquei, tipo... Isso empurrou um pouquinho, assim, meus estudos. É uma paradinha, eu senti. Tudo bem que estava de 7 anos, mas... Eu acho que a Laura ia completar, mas assim, isso também tem a ver porque muito da nossa autorregulação, ela se coloca na nossa relação uns com os outros. Então, assim, por exemplo, você já deve ter vivido isso de você estar, por exemplo, muito agitado, muito ansioso, por exemplo, você conversa com alguém que está tranquilo, você fala, nossa, conversei com ele, deu uma paz. Mas é porque a gente meio se apoia no sistema nervoso um do outro, na capacidade de se acalmar um do outro para se autorregular emocionalmente, inclusive. Agora, quando a gente estava na pandemia privado desse contato, a gente ficou meio sem essa capacidade, sem esse espaço, né? Sem essa circunstância. Fora que tudo mudou, né? Então, a necessidade de se adaptar e regular emocionalmente para essas novas adaptações, essas novas necessidades, que é, por exemplo, ficar o dia inteiro, de repente, dentro de casa, com pessoas que você talvez não ficasse dentro de casa o tempo todo, né? Sentir essas novas energias, o seu sistema inteiro estava se readaptando. Eu costumo falar assim que quando a gente, por exemplo, faz alguma coisa nova, né? Muito nova, e a gente precisa de muita atenção, muito foco. Depois que a gente passa por isso que a gente fez, ou pode até ser uma prova, enfim, alguma coisa que exige muito do nosso autocontrole, da nossa gestão, depois que passa, é como se a gente tivesse corrido uma maratona. A gente fica muito cansado, né? É um cansaço emocional. Então, a pandemia, ela exigiu que a gente fizesse vários ajustes no nosso percurso diário e nas nossas relações. E isso consumiu muito da nossa energia emocional. Então, o cansaço foi algo que muita gente relatou também. Não só o cansaço, quanto a irritação, né, aumentou. Porque também foi um momento onde a gente pôde parar e estar com a gente. Não tinha como você se distrair. Não tinha como você sair de casa. Você tinha que sentar ali e ficar ali com tudo que estava ali dentro de você. Eu escutei muito na pandemia as brincadeiras como tipo assim, nossa, agora a gente sabe por que os professores sofrem, né? Os pais falam muito disso, né? Mas a gente conseguiu, eu acho, perceber nitidamente que a escola não era só um espaço cognitivo. Né? Porque a gente tinha a cognição continua acontecendo, ou seja, as aulas continuaram acontecendo, os conteúdos continuaram sendo mencionados, os conteúdos, claro, dentro das suas privações, mas a gente continuou passando conteúdo. E mesmo assim, as pessoas não ficaram satisfeitas, porque elas queriam ir para a escola. Então, esse ir para a escola é muito mais do que só cognição. E assim... seres relacionais, a gente precisa das relações. A gente pode ter ou não consciência disso, mas a gente precisa. Mesmo que elas não sejam muito boas ou muito positivas para nós, muitas vezes, nós precisamos dos outros. Essa alteridade também alimenta a gente de sentido e de identidade. É verdade. Seja na semelhança, né? Quer dizer, você reconhece no outro coisas que são parecidas em você. A gente admira as pessoas que, de alguma forma, têm, às vezes, desenvolvido aquele potencial que a gente já tem, né? À toa que a gente já admira, né? Quer dizer, os alunos que admiram o Gordinho, que eu imagino que, né? Assim, sejam todos da escola. Puxa saco também esse, gente. Eu quero só dizer isso, que ele também puxa saco, hein? Deixa o meu chefe falar, Não, tô brincando, tô enchendo o saco. Mas assim, aqueles alunos que se identificam com o Gordinho, que admiram ele, é porque eles têm em potencial aquilo que o Gordinho talvez já tenha desenvolvido, seja a capacidade dele de falar com as pessoas, seja às vezes o bom humor dele. E as pessoas que admiram a Laura, quer dizer, que é o planeta inteiro, porque assim... Eu tenho uma lista aqui, a gente vai. É impressionante. Afagando meu ego. Não, a gente faz as formações, às vezes, assim, a Laura chega e fala, oi, todo mundo... Uma hora tão legal. É sempre assim. Mas... Sorriso, gente. É só sorriso. Difícil viver de lado de é lindo viver do lado de mulheres poderosas. Sim, eu me sinto assim com a minha esposa. Eu tento pegar um pouco do carisma, Exato. com certeza. Mas eu acho que, assim, também tem uma coisa que eu ia dizer, assim, porque só pra, assim, porque quando a gente fala educação socioemocional, o que é educação socioemocional? Porque geralmente está ligado às emoções, né? Vamos lá. Então, emocional aí tem a ver com as emoções, com o manejar as emoções, identificar, que é tudo bem difícil também, né? Mas educação socioemocional está dentro desse aspecto de autoconhecimento em relação às emoções, mas tem a ver, por exemplo, quando você pensa suas metas, o que é importante para você. Então, você faz refletir sobre isso. O que está no topo da sua pirâmide de valores, por exemplo? É a sua família? É dinheiro? É poder? É conhecimento? É os seus amigos? A amizade? Então, isso também faz parte do autoconhecimento. O autoconhecimento, e aí, para além disso, dentro do aspecto sócio, da educação socioemocional,
a consciência do outro. Como eu percebo o outro, como eu reconheço que o outro é diferente de mim, que ele tem outras histórias, né? Então, e a partir dessa diferença, como eu me relaciono com ele, o que é respeito para mim é respeito para ele, como que a gente encontra um campo onde a gente pode entrar juntos com as nossas histórias diferentes e construir algo que satisfaça a nós todos, né? Que é muito complexo isso. Quando a gente entra, por exemplo, em habilidades de relacionamento, como é que eu me relaciono com o outro? Os casamentos são provas do quanto isso é desafiador, né? Porque, no final das contas, são duas pessoas com histórias diferentes, com botõezinhos de traumas diferentes, que a gente não sabe quando vai apertar o do outro, né? E como é que a gente cria esse espaço onde a gente pode dialogar, compreender um ao outro e cooperar, trabalhar junto, criar junto, né, construir junto, de maneira respeitosa, enfim. Então, é um guarda-chuva, né, esse campo da educação socioemocional, que, embora a gente acostume, né, ou queira muito, acho que até por ser uma área muito latente, que precisa de atenção, a falar só das emoções, tem muitas outras habilidades que precisam ser desenvolvidas que estão também em outros campos, por exemplo, de tomada de decisão responsável. Como que eu tomo uma decisão? Né? Eu tenho um processo para tomar uma decisão, ou eu sou intuitiva, só na hora vem, eu analiso, eu não analiso, o que eu levo em consideração, como que eu vou buscar informação que eu não sei, que eu sei que eu não sei, né? Então, também são habilidades que, quando a gente está pensando num currículo de educação socioemocional, a gente tem várias áreas, né? Várias dimensões onde a gente vai trabalhar. E eu acho que tem uma coisa também, porque a educação socioemocional vem junto com uma série, dentro de outras tendências, inovações dentro do discurso pedagógico. Esse talvez é um assunto que interessa mais aos professores do que aos alunos, mas antes a gente pensava em ensinar conhecimentos. Hoje, o termo que se usa é competência. O que significa isso em termos práticos? Qual é a diferença de você ensinar um conteúdo, um conhecimento simples e você trabalhar uma competência? A competência, essa aqui, a BNCC, que você citou lá no começo, é o documento que aqui no Brasil legitima isso, né? No final das contas, norteia, etc., né? Inaugura talvez essa discussão de maneira em documentos oficiais. Vamos pensar aqui numa competência vamos pensar em jogar futebol, por exemplo. Para jogar futebol, numa analogia bem simples para a gente entender. Para jogar futebol, você precisa de determinados conhecimentos. Você precisa saber quais são as regras do jogo, você precisa saber o que um zagueiro faz, o que um goleiro faz, você precisa entender o que é um posicionamento, o que é um time ofensivo, marcação. Como chutar a bola. E aí, isso também tem. Então, esses são os conhecimentos. Para além disso, você tem as habilidades. Quer dizer, você precisa saber como chutar a bola, você precisa saber como cabecear, como marcar, né, como se posicionar. Isso é de ordem prática. Os conhecimentos são de ordem abstrata, teórica. As habilidades são de ordem prática, são você treina ela por treinos. E, para além disso, tem uma atitude. Então, assim, conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, os valores, você precisa ter fair play. Você não pode fazer o que você quiser, você precisa respeitar aquela hierarquia do jogo. Você precisa entender que futebol ninguém ganha. Você pode até ganhar um jogo sozinho, mas ninguém ganha campeonato sozinho, você ganha com um time. Então você precisa ter valores de colaboração, você precisa trabalhar em equipe. Então essa competência está dentro da educação socioemocional. Então vamos pensar em empatia, por exemplo. Empatia envolve o aspecto de saber o que significa empatia, significa treinar, saber ouvir, olhar para a pessoa, balançar a cabeça quando ela fala, perguntar, não é isso? E tem também uma atitude de você entender isso como um valor, achar isso importante, experimentar o valor de você estar sentindo junto com uma pessoa aquilo que ela está sentindo. Então isso é uma competência. Agora é complexo, como a Laura disse, é um desafio. E assim, essas respostas estão todas sendo ainda construídas, para falar a verdade. Né? Eu vejo isso, por exemplo, aqui na escola mesmo, eu até queria que vocês pudessem trazer isso pra gente, porque como que a gente pega todos esses conhecimentos, competências, habilidades, atitudes, e a gente apresenta isso para as crianças? Então aqui na escola a gente escolheu um jeito. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Qual foi o jeito que a gente escolheu aqui na escola de trabalhar a educação socioemotiva e qual é o papel de vocês, literalmente, a participação de vocês na construção até desse próprio material que a gente escolheu. Legal. Quando você, né, se propõe a fazer um trabalho que não é isolado, que ele é progressivo, sistemático, intencional, a primeira coisa que acontece é que a gente precisa montar um currículo. Né? A gente precisa criar, então a gente vai aprender
essas competências, o que está dentro, quais são as habilidades, porque daí a partir disso, né, eu acho que é interessante falar que a educação socioemocional, ela começa a focar mais em habilidades do que em conhecimentos, né, então é o saber fazer, então é o saber escutar, porque escutar, o conteúdo do escutar é muito, né, simples talvez ali, ter o ouvido, escutar a voz, decodificar a palavra, enfim, mas o saber escutar, olhar o olho, enfim. Né? Isso é complicado. Então a gente começa a focar em habilidades, né? E aí a gente tem essa lista de habilidades que a gente precisa fazer e a partir desse currículo a gente vai construindo então propostas pedagógicas, né? E aí para isso nós chamamos a membro do governo. Desse que funciona esse que das feras, meu amigo. Que serve por Não, e aí a ideia de currículo é muito interessante, porque o currículo também é uma estrutura, um recorte, né? Então o que vai no currículo e o que não vai no currículo são sempre escolhas. Às vezes políticas, às vezes escolhas de contexto, o que mais se precisa, né, e assim por diante. E aí os currículos vão sendo formados. E aí tem inúmeros currículos com base teóricas em diversas fontes. O que a gente usa aqui na escola, né, é o programa O Líder em Mim, que tem um currículo que é baseado também num trabalho de mestrado do Stephen Covey, né, que é o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E aí eu não sei o quanto as pessoas sabem, mas o que aconteceu foi o Stephen Covey, ele estudou literatura de sucesso, 200 anos de literatura de sucesso, ele fez uma revisão bibliográfica dessa literatura de sucesso e organizou esse conhecimento em 7 hábitos, né? E ele tinha uma visão, assim, muito interessante. Eu acho que é interessante também falar que a época que ele surgiu com esse trabalho, essa forma de organizar o conhecimento em passo 1, passo 2, passo 3 era inovadora, né? Hoje em dia a gente até, às vezes, prefere tirar um pouco dessas caixinhas e trabalhar um pouco mais misturado, mas enfim. Ele organizou de uma forma extremamente didática, né? E são conhecimentos muito profundos, mas apresentados de forma muito prática. Eu até falo assim, o hábito 1, seja proativo. Né? Se a gente não cuidar, a gente acaba falando assim para o aluno, viu, você não está sendo proativo, você não está fazendo tarefa de casa. Né? Como uma cobrança. Jogando o sistema contra o sistema. Exatamente. Pode fazer Isso acontece muito. E quando, enfim, eu fui assessora pedagógica antes de fazer parte do currículo, e eu chegava nas escolas e eu falava, mas como é que vocês estão falando? Vocês estão falando assim? Porque o que é o hábito 1? O hábito 1 ele é extremamente profundo. Ele começa a mostrar, né, e a empoderar as pessoas de que a gente tem uma escolha última. Né, uma escolha última. Ele conta a história do Viktor Frankl. Obrigada, Viktor Frankl, que foi um psicanalista. Judeu, né? Um psicanalista. Judeu, só a última coisa. Por que será mesmo? E ele foi um psicanalista austríaco, viveu a época, né, do nazismo. Ele passou por 4 campos de concentração e ele teve uma experiência de até fazerem experimentos no corpo dele. Perdeu esposa, pais, e fizeram experimentos no corpo dele, médico. E aí ele conta isso, né, que nesse momento onde ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Né, ele encontrou essa escolha última, que era o quê? Ele não podia controlar o que estava acontecendo com ele. Ele não tinha nenhum controle sobre aquilo. Mas ele podia controlar como ele significava aquilo que estava acontecendo com ele. E essa é uma chave poderosíssima, né? Da gente entender que muitas vezes a gente vai encontrar situações onde a gente não tem controle absoluto nenhum. Mas só nós vamos poder contar a história dentro da gente. Só a gente tem esse discurso, né? Então, quando a gente é proativo, a gente tem essa chave. E ela é poderosíssima dessa escolha. E aí, né? na escola, quer dizer, o programa, então, Líder em Mim tem aula em todas as 6º, 7º, 8º, 9º até o 2º ano, 3º ano que não tem mais. E aqui, por exemplo, eu acho que, por exemplo, esse trabalho que você desenvolve aqui é um trabalho que desenvolve competências socioemocionais. Capacidade de resolver conflitos, de encontrar acordos, de falar, né, de comunicar sentimentos, né? Tudo isso tem a ver também. Quando você abre espaço para as pessoas trocarem em situações relacionadas assim, quase no mundo real mesmo, você está trabalhando competências. Então, quer dizer, não precisa ser só na aula. Quer dizer, na aula também acontece. Você tem lá a chance de discutir empatia, de ver o vídeo e tal, de exercitar com um colega. Mas é também espaços como esse,
né, aqui do Ninho das Feras, né, um espaço como RPG, por exemplo, né, a ficção como um trabalho das emoções ali, da criatividade. Então tudo isso também é educação socioemocional, né? Mas o material que você está mencionando, que a Laura liderou a produção, aí foi o material do segundo ano, do primeiro ano também. Sim. A gente fez o nono e o oitavo. Foi assim. Eu colaborei também. Eu sou professor do Líder aqui na escola, na parte do fundamental, ensinos anos finais, e o professor Henrique, né? Beijo, Henrique, que é o professor do ensino médio, né? Do projeto de líder. Então, é assim, e a gente saber que a gente está ali participando, trabalhando com situações e quando a gente tem dúvida, as pessoas têm que ligar para a Souza, aquela coisa. Eu falo assim, eu vou ali na sala do meu chefe. O que você quis dizer? Sabe que fazer material é uma experiência muito interessante, porque a gente precisa traduzir, às vezes, exatamente isso. O que a gente envisionou, né? Nem sei se existe essa palavra, gente. Eu invento, às vezes, palavras. Mas... Você também. Vambora. Ai. O que a gente queria ali, né? E quando a gente... É um exercício de tradução também, né? Sim. Escrever material. Porque não dá para colocar tudo. A gente tem um limite também, tem um recorte, mas é muito interessante fazer. Então, se vocês tiverem algum feedback também, é sempre rico para nós. Sim, com certeza. Mas eu acho que, no final das contas, quem coloca a vida no material mesmo, o material é um ponto de partida mesmo. Quem coloca é o professor. Quer dizer, não existe aula incrível, não existe... o material, por mais perfeito que ele seja, nenhum ele não dá uma aula sozinho. Quem dá aula é o professor, que põe vida naquilo, adapta, recorta, e até na sua sensibilidade, conhecendo a turma, faz ali assim escolhas dentro daquele material. Nossas aulas é uma choradeira, né? Eu, inclusive, falo que um bom professor pega um material ruim e dá uma aula excelente. Um professor mediano, nem com o melhor material, consegue ali, né, desenvolver. Então, mas, assim, boa, eu acho que assim, no final das contas, né, acho que vocês vão... Você estava indo para a próxima pergunta. Não, pode ficar mal. Eu acho que assim, o experimento... Porque quando a gente trabalha em pensa em educação socioemocional, parece também assim... Estamos dando aula de educação socioemocional que a galera é perfeita. Tá todo mundo aqui bem resolvido. Nós pegamos... super! Não, só você ver a escolha do professor Gordinho Henrique para dar socioemocional, a gente já percebe que tem pessoas equilibradas. Deixa eu contar uma história. Mas por favor. A gente foi fazer uma assessoria em Belo Horizonte. A gente vai fazer uma assessoria em Belo Horizonte, né? A gente fez um encontro, tudo bem, deu certo. No segundo encontro, o dono lá convidou a gente pra depois, então, ir pra um happy hour. E, né... Num bar que tinha uma sinuca. Num bar que tinha uma sinuca. A Laura perdeu a linha e me bateu com um taco na cara. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, tá só se emocionada. Ele errou, gente. Eu fui fazer de brincadeira e soltou a mão e o taco foi na cabeça. Não, mas ó, eu acho que... Aí a gente brinca, nós somos sócio emocionados também, somos humanos, gente. A gente aqui tudo tranquilo, tudo zero. Não, mas eu acho que a contradição, assim, acho que a gente não pode ter medo de entender que, por exemplo, eu mesma, Laura, a gente trabalhou 1000 projetos juntos já, mas a gente briga às vezes, se desencontra. Eu digo uma coisa que ela às vezes interpreta errado e tal. Eu interpreto errado. Às vezes ela... Não, e o interessante é que como a gente é estudado e treinado na questão, a gente já fala assim, bom, você pode ter reconhecido uma microexpressão facial no meu rosto que você não gostou, mas... Tá furando aqui agora. Ele fala pra mim do tipo, não foi isso que eu quis dizer, talvez eu tenha feito uma microexpressão facial. Eu falei, a sua microexpressão facial foi de que você acha que você tem razão. Seu homem. Seu homem, exato. Quase forma. Isso. Trabalhar em educação socioemocional não é achar que você vai trabalhar uma vez, vai dar uma aula, por exemplo, sobre empatia, todo mundo vai sair empático, abraçando uns aos outros, cantando John Lennon, We Are The World, sabe assim? Não, We Are The World, não. Imagine all the people. É assim, mas é um compromisso de achar que isso tem valor. Tem valor você discutir isso. Tem você abrir um espaço para falar sobre valores, por exemplo. Falar sobre virtudes que sejam, ou qualquer outro assunto dessa natureza. Sim. E assim, a gente está sempre pensando assim nos estudantes, nos professores, mas como que os pais podem se envolver nessa educação? Eu acho que isso tem um ditado, assim, acho que todo mundo ouviu aqui, que a educação também vem de casa, certo? E como que eles podem fazer isso? Tem isso, de pensar qual que é o papel da escola e o papel Exato. Sim, com certeza. Quando a gente pensa nos pais, é sempre um desafio, né? Porque todo mundo quer, de alguma forma, a gente até fala assim, quando
A gente tem uma sala de aula e tem os alunos bagunceiros, ou não bagunceiros, né? Mas algum aluno que tem alguma questão. Quando a gente conhece os pais, a gente entende, né? Beijo, pais. Então, todas as escolas, quando a gente vai... Coordenador agora tá nervoso. Boa sorte, Alex. Porque no final das contas, né, as construções familiares vão se revelando, né, dentro dos indivíduos e das necessidades. Então, é sempre um desafio, as escolas sempre querem, de alguma forma, atingir e sensibilizar as famílias, né? É claro que é um trabalho difícil, porque são muitas famílias, são muitas pessoas com muitas questões muito complexas, né? Quando a gente fala de educação socioemocional, de emoções, de sentimentos, de relações, é um tecido muito fino e com muitas camadas, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter ações dentro da escola, né? Para desenvolver algumas habilidades socioemocionais dos pais, o que muitas vezes é interessante, só que também daí os pais não vêm, né? Dos pais. A gente pode tentar fazer um caminho... O Jeff quase mandou um corte aqui, né? Corte. Mas é verdade, porque... Não, a gente tem que falar isso para os pais entenderem, né? Acho que até é tipo sim, eu já fiz isso, não vou mentir. Tem, assim, ter essas reuniões assim, eu sempre falo, pai, não precisa ir. Olha só. Já fiz isso, não vou mentir. E tipo assim... Nossa, frente, Pedro. Já fiz. Eu acho que também é um desafio. Era Não sei se você quer completar alguma coisa. Não, eu só ia falar assim também que muitas vezes a gente tenta fazer com que os próprios alunos levem algum trabalho, alguma discussão para casa. Agora, se eles vão conseguir encontrar esse espaço, geralmente os que conseguem encontrar um espaço para falar sobre habilidade socioemocional com os pais é aqueles que já desenvolvem. Então também é desafiador, porque não é simples, é complexo, né? Mas tem sim algumas ações, né? Algumas sugestões de filmes, debates que podem ser feitos. Fora o encontro de gerações, né? Porque a gente está tendo uma educação socioemotiva com os nossos alunos agora. E os pais não tinham isso. Né? Com certeza. Sim. Eu acho também que tem assim, meu pai, eu não consegui falar sobre sentimentos com meu pai, por exemplo, a gente tem esse código da masculinidade que tem se transformado, mas que ainda é uma verdade de não mostrar afetos, né? Não mostrar quando você está triste, não mostrar, quer dizer. Então eu entendo um pouco esse lado também, porque é difícil mesmo, né? Quer dizer ele teve uma outra criação, né? É outro contexto, ele também teve uma relação parecida, talvez mais difícil, ainda mais dura com os pais dele. E eu acho que assim, dentro de educação socioemocional você tem dois lugares, né? Você tem a educação no estricto senso ali, talvez, na ideia da instrução, do compromisso, quer dizer, tem coisas que dá para você ensinar. Dá para você ensinar, por exemplo, o que é responsabilidade, fazer uma reflexão, como que a responsabilidade envolve consciência. Não dá para você se responsabilizar por uma ação se você não tinha consciência das consequências que ela poderia trazer, né? Assim, você entende o que eu quero dizer? Assim, tipo, não dá para você falar responsabilizar uma pessoa que fez uma coisa e não sabia que ia dar um problema, né? Você não tem como responsabilizar ela pelo problema, porque ela nem sabia. É a própria discussão até da nossa maioridade penal, né? Por exemplo, isso é um assunto polêmico. Mas como eu dizia, isso dá para se ensinar. Agora, existem outros atributos desse desenvolvimento socioemocional que não dependem necessariamente de instrução. Eles têm mais a ver com as condições. Imagina uma planta, a metáfora que a gente usa nas palestras é assim. Imagina uma planta, por exemplo. Quando uma planta, quando é que ela cresce? Ela cresce quando ela tem as condições para crescer. Quando ela tem luz do sol, quando ela tem água, quando ela tem um solo fértil. E aí sim ela dá conta de crescer. Quando uma planta não cresce, você não tem aula que você dê para a planta para ela crescer. Você não tem como ensinar uma planta a crescer. Ou você garante as condições favoráveis ao desenvolvimento dela e ela cresce, ou você, na ausência de alguma dessas condições, percebe que a planta não cresce. O desenvolvimento socioemocional é parecido. Existem algumas coisas, por exemplo, para lidar com as nossas emoções. Vamos lá, a gente falou desse assunto. Eu estava falando do meu pai, por exemplo. Para eu lidar com a minha tristeza, eu preciso de condições para que eu lide com essa tristeza. Qual que é a condição número 1? Eu preciso de uma outra pessoa que seja capaz de abrir espaço e testemunhar essa minha emoção. Então, por exemplo, vamos supor que você está triste, mas você ainda está entendendo que isso é tristeza. Nem você sabe que é tristeza. Você precisa encontrar uma outra pessoa que, tendo experimentado tristeza em si mesma e entendendo que a tristeza é uma emoção e assim, dá para você ter segurança sentindo tristeza, abre esse espaço para você e fala assim, pô, mano, tô sentindo que você tá meio cabisbaixo. O que está acontecendo? Nesse tom de voz aqui, nesse lugar de segurança,
E aí, isso é uma condição para você sentir isso. Não tem aula que você dê pra pessoa, você precisa ser menos triste que isso. Ou então, você tá triste, né? Não é racional aqui, você precisa disso. Tristeza aqui num gráfico. Você precisa dessa condição. Então, qual que é a condição principal? Talvez a sine qua non. Um relacionamento com uma pessoa responsável, um relacionamento que possa abrir esse espaço para você. Então, como é que os pais podem contribuir? Quando os pais estão comprometidos com o seu próprio autodesenvolvimento, quando os pais estão perseguindo na forma de terapia, na forma de autodescoberta, na forma de reflexão, por caminhos espirituais, ligados ou não à religiosidade, eles estão, de alguma forma, fazendo algo pelos filhos dele, mesmo sem saber direto. Por quê? Porque eles estão garantindo, talvez ele investigando a tristeza dele, ele seja capaz de, em algum momento, dar para o filho dele aquele espaço que o filho dele precisa para pôr para fora as lágrimas que ele está segurando. Então, assim... Eu acho que é um pouco nesse lugar, quer dizer, tem a ideia da instrução, tal, da orientação. É por isso que muitas vezes nas aulas de socioemocional, a emoção, muitas vezes dos alunos, ela é ressaltada, porque é uma coisa que eu percebo muito mesmo assim, sabe? As pessoas muitas vezes confundem os espaços dizendo, tipo, mas não é papel da escola fazer isso, essas coisas, né? Porque ela flerta muito com essa subjetividade, né? Flerta muito com, tipo assim, até onde o professor pode ir, até onde o professor tem que ter empatia com o aluno para fazer isso, né? Eu, quando comecei a trabalhar com quando eu fui, né, desafiado a trabalhar com emocional, eu me colocava muito nessa postura. Muitas vezes eu estava ali conversando e o aluno, né, colocar suas situações para fora e muitas vezes criar uma emoção, né, a gente compartilhar emoções nossas mesmo, pessoais para o professor. E eu acho isso muito legal, de você criar esse espaço, né? Como você falou, criar essas condições para que isso possa ter fluído melhor. Né? E assim, eu acho que também tem uma coisa que assim, esse é sempre o limite. Quer dizer, onde é que a educação socioemocional acaba e começa a terapia, o trabalho de intervenção psicológica mesmo. Eu acho que assim, por exemplo, como eu disse, falar sobre esse assunto que a gente está falando junto com os alunos, eu acho que todo mundo dá conta. Aqui dentro da escola, planejar o convívio, investir na nossa relação, garantir que todos os professores, é um exercício constante de dia a dia, né? Tenham um lugar feliz para trabalhar, sabe, adequado, que mesmo tendo conflitos, não tem, sabe, aquele cansaço, aquela desesperança. Quando a gente garante isso, de alguma forma a gente está criando condições no limite do que a escola consegue para, eventualmente, por exemplo, né, o aluno ter uma conversa que ele precisa, né, colocar para fora uma angústia, uma frustração. Né? Frustração é outro lugar que precisa sair, raiva, precisa sair, né? A pessoa precisa ventilar, que precisa falar sobre aquilo. Eu vejo muito mesmo nas intervenções que a própria Laura faz com a gente aqui, né? Muitas vezes ela vem fazer eu acho que eu usei o termo errado na intervenção, né? Vai conversar com os alunos, porque a gente está com alguma situação na sala de aula e a Laura prepara todo explica pra gente assim mais ou menos. Acho que eu já vim só pra gente deixar claro, o Alex é nosso coordenador e a Laura, ela trabalha com a educação socioemocional nesse aspecto de consulta mesmo. Ela vem aqui, ela entra em sala de aula, professora também, né? Então trabalha com os nossos alunos, tanto o Alex quanto a Laura nesse processo. Aqui eu já propus algumas dinâmicas, né? Tem algumas que a gente investiga algo e através desse trabalho a gente vai também criando esses espaços de escuta, esses espaços de criação de vínculo, né? E tem algumas outras que eu venho fazer um trabalho meio energético. Eu falo que vamos soltar um pouco da energia, porque às vezes o que acontece todo conflito, ele é como se fosse um nó nessa teia energética, né? Então deu um nó ali. E o conflito, ele tá meio que avisando, olha, tem algo que precisa ser trabalhado aqui. Tem algo que não está funcionando do jeito que está funcionando, né? E aí, quando a gente percebe que tem esses conflitos, um pouco do trabalho é entender de onde vêm essas energias, quais são essas necessidades que não estão sendo atendidas do indivíduo ou do grupo que precisam ser olhadas. Ano passado mesmo a gente teve uma famosérrima aqui na escola, né? Uma experiência maravilhosa, o pessoal do terceirão, ano passado veio o pessoal do terceirão aí, que foi aquela experiência das ilhas, que tipo assim, a galera saiu parecendo que tinha alcançado Nirvana, assim, né? Então, eu adoro essa... Tem que fazer no terceirão de novo. Eu adoro essa dinâmica, porque essa dinâmica da ilha, ela é assim, quando a gente começa, todo mundo em algum momento eu acho que pensa, não vai dar certo isso aqui. Porque... Constrangedor. Você fica assim, meu Deus, quem que vai visitar minha ilha? Eu vou visitar a ilha de alguém, né? Só para explicar o que é a dinâmica. Ah, tá. Né? Todo mundo já sabe. A ilha é uma dinâmica que eu aprendi ela quando eu fui fazer
uma pós-graduação de estudos de paz e mediação de conflito. E ela, na verdade, ela é uma dinâmica que trabalha o campo relacional. Então, quando a gente está junto, a gente cria um campo estando junto, né? Quando a gente convive, esse campo vai se sedimentando, né? E é muito... eu vou falar de energias aqui, tá? Talvez seja muito abstrato, mas talvez dê para entender melhor com o termo energia. Então, ele vai se sedimentando de algumas formas, né? Com silêncios, com falas, com... Então, a ilha é... Tipo, você tem um ressentimento da pessoa, às vezes. Sim, o ressentimento, as coisas que A não pessoa foram... tá respirando, mas assim, só o jeito que essa pessoa respira. A gente vai fazer uma ilha, eu e a Tainá. Nossa, vai fazer uma ilha aqui no Minho, o pessoal do Minho. Versão ilha, né? E aí, essa dinâmica, a gente faz com que cada um tenha um espaço para se sentar e um espaço à sua frente, vazio, né? E aí, todo mundo começa na sua própria ilha. A gente fez com os professores, foi maravilhoso. E a gente também sempre, né, geralmente tem alguém que só recebe, né, porque, por exemplo, os professores, se tivesse professor lá, o Alex estava como professor, como o ano inteiro, né, os professores estão à frente de doar a sua própria energia, facilitar o aprendizado, eles nesse momento eles só recebem. Mas os coordenadores, né, no nosso caso. No nosso caso, é os coordenadores, a mesma coisa. Por que é interessante ter algumas pessoas que só recebem também? Mas foi difícil, falar a verdade pra você. Eu tive que falar, eu falei em alguns momentos. Não, a gente sabe disso também. A gente sabe que as pessoas falam quando não é pra falar, mas é um exercício de receber só também. E é um exercício que muitas vezes não dá tempo de você ir na ilha de todo mundo. E algumas pessoas não visitarem algumas ilhas pode criar conflitos. Então, a gente evita isso fazendo com que algumas pessoas só recebam, que geralmente são, né, os professores, os coordenadores, assim por diante. Então, cada um fica na sua ilha, e aí, claro, a gente faz uma sensibilização de entender, né, que muitas vezes, que nós somos uma ilha, né? Ninguém de verdade consegue acessar tudo que um é, só a gente. Né? Toda a dimensão da Laura aqui, só eu acesso. Eu posso aqui estar dividindo com vocês uma parte minha, com a minha mãe outra, mas o todo meu, só eu acesso. E assim como cada um de nós. Então, todos nós, de alguma forma, somos uma ilha também. E aí a gente faz uma sensibilização muito bonita, meio que nesse caminho, e convida os outros, então, a irem visitar as ilhas dos outros, para limpar o caminho, para falar o que não foi dito, para agradecer algo que precisava. Dá o contexto, né? Pra pessoa falar. Às vezes a pessoa, eu tava uma coisa para dizer pro Pedro, mas aí vem alguns contextos, é o lugar que ele fala, olha, nunca te disse isso, mas sempre admirei você, sabe assim, aí vem essa situação, e é muito comovente. Muito comovente, E acho que uma coisa interessante também da ilha é assim, a gente pede para quem tá na ilha não falar. Só escutar, porque também é um desafio receber elogio, receber crítica, receber o que for que você tem que receber, é muito desafiador sem a sua intervenção, sem você se justificar, sem você falar, mas eu disse isso porque, né? Ou então, nossa, eu também te amo. É difícil. Então, facilitar esse eu falo que é um balanço do campo, é extremamente poderoso. E aí o negócio começa a acontecer. Porque daí um que vai, e aí a força do campo se resolve, assim, né? Então é bem interessante. E às vezes não, também. Acho que assim... Eu nunca participei de nenhuma ilha que foi que deu errado. A ilha acho que é um exercício bem, assim, famoso. Já vi a Laura também mediar várias vezes. É sempre uma chorarada. Sempre poderoso. É sempre bonito. Sempre lindo. Agora, tem às vezes intervenção de educação socioemocional, você fala, as pessoas tem alguma coisa que está bloqueando ali. Também acontece. Você vai ali e as pessoas estão resistentes àquilo. Ou assim, por exemplo, você pede para a pessoa compartilhar uma coisa que tem a ver com o valor dela, por exemplo, ela faz piada disso. E eu acho que também faz parte. Eu acho que isso aí tá no jogo. Quer dizer, olha aí, num contexto que você poderia falar uma coisa que é importante para você fez uma piada. Pensa nisso aí, cara. Essa é a sua reflexão de hoje. E se você também não quiser refletir, também tá tudo certo também. Mas assim, aquilo ali, e assim, muitas coisas acontecem, são convites para você pensar depois, né? Depois você tá lá e você lembra aquilo que você falou, você, nossa, olha, eu dei risada disso ao invés de ter que falar. Tava sem graça, tava com vergonha. E a gente, quer dizer, vai acontecer depois, né? Se movimenta determinados lugares ali que a pessoa, depois que ela se... Acessa, né?
Eu nunca esqueço, desculpa, de uma vez que eu dei uma aula para adolescentes sobre emoção. Era uma aula teste que eu estava fazendo, inclusive, de uma aula que eu escrevi, né, no material. E eu fui aplicar para sentir. E aí eu apliquei, assim, dei o meu melhor. Sabe quando você dá o seu melhor, assim, todos os tons de voz para fazer a galera chorar. E aí eu saí sem saber o que tinha acontecido, porque eu falei, meu Deus, essas pessoas não estão sentindo nada. Entendeu? Não aconteceu nada. E eu saí meio mal, assim. Daí depois veio 2 alunas no corredor e falaram assim, nossa, que aula, hein? Você acabou com a gente. Eu falei, uau, então chegou alguma coisa? Chegou. Então também tem isso, assim, tem o que a gente vê e tem o que acontece. Né? Então, nossa, isso é legal. Porque é isso, porque às vezes a gente não vê, a educação socioemocional é invisível às vezes pra gente. Isso não quer dizer que ela não esteja acontecendo, que ela não esteja reverberando, que não esteja ressoando em muitas vidas, inclusive. Porque se às vezes toca o parceiro do um, ou o pai do um, ou as suas relações que... né? Pode tocar um pouco do professor, aí, tipo, muitas vezes jogar as coisas... Eu tenho uma história pra isso. Então conta. Vai? É a história da jabuticabeira, vocês conhecem? Não. Tinha um senhorzinho de uns 95 anos. 85 é mais Eu não incrível. Sei, eu não sei a história que você vai contar. Você sabe, você já ouviu, com certeza. Ele já ouviu todas as minhas histórias, gente. Mas enfim, um senhorzinho de 85 anos, assim, né, cavocando a terra, plantando, assim, cuidando, regando. Daí vem um jovenzinho e falou, o que você tá fazendo? Dele, eu tô plantando uma jabuticabeira. E quanto tempo demora pra dar fruto? Pelo menos uns 20 anos. Nossa, tudo isso? Mas você não vai comer jabuticaba, né? Tipo, você tá plantando, mas você não vai comer. Por que você tá plantando se você não vai comer? E aí o senhorzinho fala assim, se todos pensassem como você, ninguém comeria jabuticabas. Então, a ideia da educação socioemocional é um pouco acreditar que a gente está plantando jabuticabeiras e que alguém vai comer essas jabuticabas algum dia, né? E um pouco, talvez a gente também coma um pouquinho eu acho de que também jabuticaba. tem uma coisa também que eu estava pensando em virtudes aqui, uma coisa que te lembrou, de como que às vezes reverbera. Por exemplo, se de repente discutir coragem, que é um valor, né? Uma virtude, pode ser o gatilho que a pessoa precisa, ou talvez o empurrão que ela precisa para confrontar uma situação que exige coragem dela. É uma reflexão que ela amadurece ali, que, alguém disse ali, citou aquela frase lá do Guimarães Rosa, né, que a vida esquenta, depois esfria, aperta, depois desinquieta, né, depois afrouxa. O que ela quer da gente é coragem, a pessoa fica, é verdade, tem uma situação que exige coragem da minha parte. Isso vai transformar, às vezes, a relação dela com a família dela, vai colocar ela para um espaço que tá novo de relação, né, qualquer ela que seja. Sim. E assim, a gente percebe que vocês são extremamente entrosados, né? Sabe? Vocês falam uma frase, terminam a frase do outro, mas um negócio assim, orgânico muito demais, né? A gente percebe que eles já estão acostumados, parece, a falar juntos o tempo todo. Já até se bateram? Contar com... A gente é entrosado demais. Conta pra gente aí, tipo, de onde nasceu isso? Como que amizade é essa? Quanto tempo? Gente, o que vocês fazem, né, juntos? Maravilhoso. Pode fazer declaração de amor? Pode. Gente, o Fabrício, foca aqui. A Laura, eu ando aqui. Momento, declaração fraternal. Vai lá. Gente, o Alex é assim, quando eu vou elogiar ele, eu preciso pedir desculpa, eu vou te elogiar. Porque ele não gosta disso, ele não gosta de receber amor, gente. Não gosta. Não gosta, tem dificuldade. Ela quer me abraçar no meio do corredor aqui no corredor. Laura, por Você favor. quer matar o Alex do coração, é quando na reunião dos professores a gente vai assim, lindo. Vermelhinho. Aí ele fala assim, Não, eu fico vermelho também, então é isso. Isso acontece até em sala de aula. Mas, Assim, Laura, vamos lá, eu fico Deixa eu vermelho, contar. fácil, vai. Deixa eu começar contando. Então, na verdade, foi assim, a gente se encontrou na faculdade, mas já no fim da faculdade, porque eu estudava de noite, ele estudava de manhã, e acho Mas que... a gente fazia parte mesmo, meio do mesmo grupo, assim. foi até interessante isso, né? Mas... E a Laura era tipo assim, ai gente, que dia lindo, que flor linda, que árvore linda, que lugar lindo, que vida linda. Segunda-feira. Era insuportável. E assim, a defensora. Ela não deixava ninguém ficar sozinho na faculdade, abraçava todo mundo. Era insuportável. Eu fico imaginando. É insuportável, mas ele grudou em mim. Ele falou, eu quero esse mel.
Mas enfim, daí eu mudei de manhã e a gente se conheceu e a gente começou a fazer parte, assim, do mesmo grupo, né? O Alex, ele se apresentava, assim, no grupo quando tinha roda, assim, e a primeira professora entra, sabe? Vai se conhecer. Ele falava, oi, gente, eu sou Alex, solteiro. E ele... Esse rio vai bombar! Agora eu preciso dizer que ele não é mais solteiro. Senão eu entro em problemas depois. Tá bom. Mas a gente começou a sair junto, assim, né? Com um grupo mesmo. E acho que o primeiro trabalho que a gente fez juntos foi o English Day, aqui em Boituva. Nossa, tinha esquecido. Porque o que aconteceu foi que a Laura... Mas esse currículo, I'm so sorry, but you are front a pictures in English. Oh, yeah! Não, isso eu não lembrava, eu já tinha apagado, já tava pulando pra parte que a gente escrevia as coisas. Mas é verdade, na verdade eu vim pra Boituva, eu nunca imaginei dar aula, eu nem conhecia a cidade de Boituva. Você não nasceu em Boituva? Não, eu sou de Guarulhos, eu ia a gente estudava na PUC, lá na Barra Funda ali, no Perdizes, na verdade. Né? Fui eu quem voltei pra Boituva depois da faculdade e... A Laura é de Boituva. E aí na época eu estava estudando educação em perspectiva bilíngue no Isso. Lael, né, que é no centro de estudos lá da... E a gente queria criar da- um produto bilíngue aqui, né? Então, a gente, né, tinha essa proposta e ele estava estudando isso. A gente falou, bom, vamos tentar ver se a gente consegue criar uma proposta. E aí foi muito legal. Aí eu falei assim, vou ficar 1 ano. Aí depois, não, 2, 3. Aí eu tô aí 10 anos. 10 anos. Foi fundo e full. Fui. E aí era tão interessante que no English Day, as pessoas tinham certeza que eu e o Alex, a gente era um casal. É verdade. Assim, como assim? Porque nesse meio tempo eu tive meu primeiro casamento e eu casei, né? E as pessoas falavam, mas como assim você casou e não foi com o Alex? O pessoal fazia chipar, foi aí que eu aprendi essa gíria, inclusive. Chipar? Chipar. Eles chipavam a Nossa, gente. Laurex. Mas sabe o que eu acho? Eu vou fazer um chat aqui, mas eu acho que a gente construiu uma amizade tão bonita, assim, em termos Here we go. da... Estragá-la com o casamento. Você adora, né, mano? Eu tenho que até tomar cuidado que eu acabei de casar de novo, mas é tão real! Beijo, como é que é o nome do marido? Beijo, marido. Esse pessoal cônjuge. Ai, meu Deus. Mas enfim, acho que a gente construiu uma amizade tão profunda, assim, nessa virtude mesmo, que é uma amizade, que as pessoas viam e se inspiravam assim mesmo. Acho que até hoje, né, baby? Mas o que é mais legal disso é que também, a partir das nossas diferenças, a gente foi sendo muito complementar no trabalho. Então, os nossos trabalhos foram dando certo, assim, por uma competência de juntar o forte um do outro, assim, sabe? E A sinergia é notória. uma né? sinergia. Sim. É porque a Laura, assim, é muito... Eu não vou desenvolver os Não reconhecimentos. precisa. Se a gente mandar em off. Tá bom, Eu pode te ser. amo, Laura. Gente, vocês não têm noção. O que? Não? Vocês não têm noção o quanto é difícil tirar um te amo desse bom. homem. Ah, Que isso, agora Posso tá contar gravado. no dedo. Você vai poder Eu vou ouvir ver todas as vezes. Corta. O editor deixa bem claro quando apareceu o te amo, bota Isso. embaixo assim, ó, Vamos eu lá. te amo uma seta. Isso. Eu dizia que a força da... Assim, a Laura tem 1000 virtudes, de verdade. Assim, não vai pegar cedo aí, vamos rasgar agora. Mas é porque eu acho que isso essas forças complementares, eu acho que eu sou mais sistemático, eu quero fazer as coisas com começo, meio e fim, eu quero que as coisas tenham sentido, eu quero pensar, né? A gente vai pensar as coisas junto, a gente fez, não, peraí, mas como que a gente vai daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra lá? E a Laura tem uma energia de criação que é assim, impressionante mesmo, de criação, de mobilizar as pessoas, de inspirar, de ter carisma, de cativar as pessoas. E também uma inteligência também, assim, naquela ela não tem esse lado também de organizar, porque, por exemplo, em termos de organização, eu aprendi muito com a Laura, em termos de gestão mesmo, né, de fazer a gestão de um projeto, de, né, colocar as datas, de cobrar, de acompanhar, fazer fluxo de trabalho, tudo isso eu aprendi com a Laura, porque a Laura em algum momento ela foi para Somos, foi fazer um trabalho lá, trabalhando em currículo, trabalhando no Líder em Mim, e aí ela me puxou para fazer um trabalho lá, a gente fez um trabalho junto, e aí a gente fez, enfim, foi um trabalho atrás do outro, assim, foi meio, as pessoas curtiam o trabalho, e aí, pô, tem esse trampo aqui também para fazer, vamos fazer então isso aí. Agora pro Conselho de Educação do Estado de São Paulo. Escreve então uma indicação. A gente escrevia junto e as coisas foram dando certo. Material, né? Enfim.
Mas acho que foi muito nessa parceria de também ter um acordo. Acho que a gente tinha um acordo quando a gente começou, inclusive, a empresa, que é a Versária Educação. A gente colocou primeiro a nossa amizade. Então, a nossa amizade na frente, né? E aí, depois o trabalho. Então, geralmente não é um valor de empresas, né? Exato. Sim. E aí, a gente tinha quebra-pau, às vezes, assim, horríveis. Mas a gente sabia que a amizade, ela estava garantida Preservada, ali, né? preservada, né? Então, Mas horríveis não, também acho, né? Não sei, não lembro. Sério. é que a gente esquece. Eu lembro que às vezes... Faz o seguinte, cita uma aqui e a gente vê se É isso aí. Aí a gente ganha uns clickbaits, assim, a gente faz um corte, assim, nessas assim, ó, situações Você- horríveis. Eu só acho engraçado. Você já viu? Não, a gente A gente ganha view. Explode. tem uma que ele sempre me devolve, que ele ainda tá ressentido. Jogar na mão. Que eu- Brincadeira. Gente, o papo Não, fiquei curioso agora. Eu tô curioso, fala na cara. Zé. Joga aqui agora, gravado pra todo mundo ver. Tô brincando. Não. Gente, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente nós temos que encerrar o nosso programa. A gente, nossa, o papo foi, né? Foi fundo. As nossas produtoras estão ali desesperadas. Tempo. Cara, a Tainá, eu não sei o que o Gurgin falou, que a Laura tá falando que às vezes tem efeito fora de sala. A Tainá fez uma cara assim. Não, vai fazer a ilha do terceiro agora. Aqui, ó. Se prepara. Gente, ó, presta atenção. Filma aqui, Fabrício. Aqui, ó. Joga na 1 ali, ó. Ó, aqui, ó. Terceirão vai fazer ilha com Laura e Alex e tem que me chamar porque eu quero ir na ilha da Tainá. Eu tô com o coração manchado aqui, gente. Eu preciso colocar pra falar as coisas de Tainá. Né? Pra quem não sabe, Tainá tava vai aparecer no último Saindo do Ninho, que você vai ver aí na nossa timeline. E Tainá, junto com a Angélica, são as produtoras-chefes aqui. Eu tenho que aguentar essas garotas assim, o tempo todo. Hoje a gente Eu acho que é o mesmo posto. O microfone tá aqui, eu vou falar. Então, assim, eu quero ir na ilha de Tainá, a da Angélica, de Sim. boca. Angélica, sabe, aquela que... Você chamou ela de Angélica no Chuba de Ju. Parabéns. É, você viu? Saiu de cara. Não, eu jurei que quando vocês pararam, eu falei assim, nossa, eu falei Ju de novo. Então, assim, a Angélica é tranquila, paz e amor, ela manda assim, oi, gordinho, tudo bem. Agora, a Tainá já manda aquelas mensagens assim, gordinho, e já bota o gatinho vestido de diabo. Não, a Tainá é difícil, gente. Vou expor, vou botar na roda. Mas assim... Ela precisa de educação socioemocional. Não, mas ela, assim, ela que faz o negócio funcionar também, eu adoro. Tá certo. Vou tirar uma foto. Mas assim, gente, muito obrigado, assim, muito obrigado mesmo pela essa participação, por esse papo que foi maravilhoso, assim, de verdade. Eu gostei muito mesmo. Nossa, misturou tudo. O tema e a organicidade dos dois. Não, e a sinergia que é muito maravilhosa entre vocês dois, assim. Que bom que vocês estiveram aqui, então agradeço de verdade. E para selar este acordo, este programa, a gente quer deixar para vocês um marca-texto do Ninho das Flores, que é lindeza. só para os feras. Que beleza. Que Então, delícia. muito obrigado. Vocês são oficialmente férias agora. Obrigado. Eu queria só agradecer vocês a participação, é uma honra estar aqui e dizer que eu acompanho alguns dos podcasts de vocês que eu acho incrível o que vocês fazem. E uma das forças, assim, pra gente fazer o que a gente faz, que eu acredito muito, é assim, como que a gente pode dar voz para os alunos. Então, que vocês usem dessa voz, que vocês façam muitos podcasts e continuem. É É isso. isso aí, um prazer enorme, gente. Foi uma satisfação, de verdade. E é isso aí. Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado por nos assistir até aqui. Não esqueça, clique no curtir, se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo várias notificações, assim, clica no sininho também, receber notificações de novos episódios. Siga-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto também aqui no YouTube Music, que a gente também tem, Spotify, episódios aqui para você que está escutando aí no carro. Muito obrigado e fique ligadinho pelos próximos episódios para a gente trazer mais feras aqui para vocês. Um beijo no gordinho e tchau! Valeu! Tchau. Tchau, gente.